Olá, bom dia a todos, a paz de Cristo. Hoje é dia 20 de maio de 2020 e vamos ler o provérbio de número 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros, o escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão, quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga, quem fica fora dela é quem merece elogios. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tenha consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim, é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Amém? Provérbios 20, o 4 diz o seguinte: o lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Aqui, gente, é muito interessante que para tudo tem um tempo. Muitas coisas que Deus me revelou há 1, 2, 3 anos atrás, agora que estão começando a acontecer. Deus planta dentro da gente algo e depois ele vai florescendo. Mas há um tempo ideal, o tempo de Deus. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Eu entendo que a gente deve imediatamente começar a buscar a Deus, ler a Bíblia, ser temente a Deus. E aí Deus aplica o tempo dele. Nós sempre temos que ser paciente. O tempo é sempre de Deus, mas devemos sempre colocar-se à disposição de Deus. Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me, capacita-me todo dia, deve fazer parte da nossa oração. Porque quando você se coloca na presença de Deus, aí existe o tempo de Deus. E aí nós devemos vigiar
orar sempre. Porque o início de uma semente no coração, quando Deus planta algo dentro do nosso coração, muitas vezes é para iniciar um processo de trabalhar sobre aquilo, mas ainda não é o tempo de Deus. Então, às vezes até você quer um carro, uma casa, e aí Deus vai plantando no seu coração algo, né? Que você realmente vai poder ter isso tudo, mas é um tempo de Deus. E aí às vezes você se atropela e você vai lá e já financia e entra numa enrascada, às vezes nem é aquela casa, não é aquele carro, não é naquele bairro. E aí você entra num problema. E mais para frente seria o tempo de Deus. Então temos também que orar, vigiar e aguardar o tempo de Deus, que Deus revela. Você pode ver quando você vai fazer um negócio, né? Se você orar corretamente, nada dá certo. No Uber, há pouco tempo atrás, eu fui ver uns 10 carros para comprar. E tinha tudo certinho, tudo pronto. Mas antes de ir, eu falava: Deus vai na minha frente, só se for de ti. O Senhor só aprove se for realmente de ti. Então, nada deu certo. Nossa, foi coisa assim, carros, testei, dirigi, fiz test drive e tudo, e nada deu certo. Nada, nada. Porque Deus estava à frente e eu orava antes de ir. E logo em seguida veio o vírus. Olha que enrascada que eu estaria. Fazendo uma dívida, parcelando, carro parado. Por quê? Porque veio o vírus e quem trabalha em Uber, 99, olha os problemas realmente que eu teria. Então a minha carteira de motorista, inclusive, eu fui para colocar o EAR e incrível que pareça, né, não consegui colocar o EAR na carteira, mas sempre eu orava, né? Então aí Deus foi travando as coisas. Quando você ora corretamente, você vê que de repente aquilo não é para você ou não é o tempo, né? Então, para tudo tem um tempo. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. O que eu entendo que é perfeito e harmonioso é que você sempre tem que buscar. Se você quer algo, você tem que caminhar e buscar. Isso sim, você tem que fazer isso. Mas também saber que é no tempo de Deus. E quando você ora corretamente, Deus abre as portas somente se o Senhor estiver nesse negócio. Aí você verá que muitas vezes as portas vão estar fechadas, não vai dar certo tudo. Por quê? Porque de repente aquilo lá sim vai ser para você, mas não é o tempo. De repente Deus tem que te tratar, te aperfeiçoar. Então é muito importante saber o tempo certo. Agora, agir sim, você tem que plantar. Se você não plantar, não tem como, né? O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Então, para tudo tem um tempo certo. Você deve se movimentar, você deve fazer, né? Na data, nas formas corretas, mas orando sempre antes. E aí as portas se abrem no tempo de Deus. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.